Agora que você já entendeu o porquê que as pessoas não compram, o que está por trás daqueles motivos quando elas dizem não tenho dinheiro, está caro, eu vou pensar, vou falar com meu marido, com a minha esposa. Agora a gente vai ter os 5 passos para reverter essas objeções e te mostrar que é possível. Cada vez mais aqui a gente vai dar esse passo a passo e cada vez mais você tem a opção de aprofundar mais esse conhecimento. Bom, 5 passos para reverter as objeções. Nós vimos nessa tabelinha aqui quais são esses motivos. Independente a fala que o cliente dê, existe um desses motivos por trás e eu separei em 5 passos. Por quê? Porque além de ser didático, prático e você conseguir aplicar no teu negócio agora, no próximo contato com o cliente, você consegue adaptar para qualquer que seja o seu negócio, porque é sempre o mesmo, tá? Aqui você deve ter percebido até agora que é sobre tanto vender quanto persuasão, entender de pessoas. E as pessoas existem independente do nicho, ok? Apenas em outros detalhes vão surgir, apenas em outras situações, em outras fases da venda, vão surgir alguns detalhes que vão diferenciar. Bom, antes do processo, o que acontece? Quando o cliente traz uma objeção, por mais racional que você seja, nós temos as nossas emoções e elas podem influenciar muito no nosso resultado em uma negociação. Porque você pode tentar disfarçar tudo, mas algumas coisas, o corpo, para não dizer todas, a linguagem corporal, ela demonstra. E é por isso que tão importante o quanto saber o que falar, qual o script perfeito para isso, é você ter uma mentalidade preparada, porque a tua mentalidade, pensamento, vai produzir o sentimento correto, que vai produzir o comportamento correto. Não só da sua atitude, mas da tua linguagem corporal. A tua linguagem corporal vai ser de acordo com o sentimento que você tem. Então, para a gente produzir um sentimento correto em uma negociação, a gente tem que ter o pensamento correto. Da mesma forma nas objeções. Então, saber lidar com as emoções é imprescindível, porque não é pessoal. Mesmo aquele cliente que talvez ele foi desafiador, aquele cliente que talvez ele te incomodou um pouquinho, para depois ele sumir ou não dizer que não fechou, acontece. Só que lembra da autorresponsabilidade? É mais fácil você tentar mudar todo mundo ou é mais fácil você focar no que você tem controle e agir, tanto evitando que isso aconteça, quanto agindo da melhor forma caso isso aconteça? A segunda opção é bem melhor. Então entenda que não é pessoal. Talvez, dependendo se você não está num dia bom, ou se você está ali com o gatilho da necessidade ativado, eu preciso, está estourando o boleto, está estourando o cartão, você simplesmente leve para o pessoal, não leve para o pessoal, ok? E para isso a gente precisa entender que seu cliente ele não é um adversário, não é um cabo de guerra. Aí talvez você até fale, calma, mas eu não lido na negociação com cabo de guerra. Muita gente lida sem perceber. É como se o cliente comprasse e você ganhou a negociação. Se o cliente não comprar, ele ganhou. É o contrário, ele precisa da solução. E ele vai querer até comprar já para ficar feliz e resolver isso de uma vez na vida dele. Então é importante que você entenda, o seu cliente não é um adversário. Vocês dois estão juntos no mesmo time, em prol de um objetivo em comum. Qual é esse objetivo em comum? Ele quer que você dê a solução para ele. Você quer dar a solução para ele, para o problema dele, que é o seu produto ou serviço. Só que você também quer ser muito bem paga por isso. E a junção disso, esse é o problema a ser resolvido, ok? Seu cliente não é um adversário, vocês estão no mesmo time. Só que o teu resultado depende da tua inteligência emocional e de como você vai conduzir a conversa a partir dali. Se alguém traz uma objeção para mim, eu não levo para o pessoal. Eu entendo que existe algo ou que faltou na descrição da oferta, ou porque pessoas compram de pessoas. E até a pessoa por própria autossabotagem, porque muitas vezes quando compramos algo que é tão bom e que vai solucionar nosso problema, nossa vida, a nossa vida vai mudar. E mesmo quando a mudança é positiva, nem sempre nós estamos preparados para a mudança. E muitas vezes tentamos evitá-la de forma inconsciente. Então, pode ser a autossabotagem da pessoa. Só que eu vou conduzir a conversa a partir dali para descobrir o que está faltando para ela tomar essa decisão. E liderar. É sobre isso, é liderar a conversa, tá? E para isso a gente tem que ter uma mentalidade de negociação bem desenvolvida. Sempre busque desenvolver essa negociação.
Você já negocia diariamente, o tempo todo, na sua vida, com o seu marido, com a sua esposa, com amigos, se vão sair, se não vão sair, se vão comer japonês, se vão comer hambúrguer. Mas negocia. Você só não usa técnicas, mas você negocia. Então, tenha sempre esse desejo de desenvolver a negociação, tá? 5 passos para reversão das objeções, tá? Ou de uma objeção. Primeiro, expresse empatia. Eu vou detalhar cada um deles, tá? Mas expresse empatia. Isole e esclareça. O que é isole? Isole a objeção. Porque senão você escuta ativa no lugar errado, não dá certo. Então a gente vai isolar a objeção. Vou te mostrar como. A gente vai minimizar. Como assim? Se a pessoa traz uma objeção, ela está vendo que ela está tendo uma perda, ou ela pode ter uma perda. E essa perda pode valer mais, ou seja, ser mais caro para ela, do que o ganho que ela vai ter com o teu produto e serviço. Então a gente vai minimizar essa perda que ela está sentindo. Aí você vai direcionar novamente para a venda e vai dar uma opção segura para ela. Vamos ver como é que a gente faz isso. Expressar empatia. Pensa comigo. Se você está em um local, em uma loja, em algum lugar, e você, como cliente, tá? E você diz que não, obrigada, vou pensar. E você não sabe o que o vendedor vai dizer, mas naquele segundo, milésimo de segundo, que ele ameaça falar alguma coisa, não parece que, talvez por um milésimo de segundo que ele vai insistir, e você vai falar assim, ai, tá bom, não, obrigada? Aquele momento, aquele milésimo de segundo gerou um sentimento de resistência. Então, o que o cliente está esperando que você vai insistir? Quando ele vê ali, está digitando, está gravando um áudio, ele vai pensar, putz, vai insistir. Então, a gente vai quebrar essa resistência, porque senão ele não vai ouvir nada que a gente vai falar a partir de agora. Então, você vai expressar empatia. Você vai dizer que entende, vai dizer que compreende, não é concordo, tá? Só que para isso a gente precisa, então, entender esse contexto, entender que existe esse processo, querendo ou não. Nós precisamos olhar para a pessoa como pessoa e não como número. Porque não é apenas sobre uma troca comercial. Porque talvez no dia que você esteja, ou como esteja a sua vida hoje, você esteja pensando no quanto você precisa daquilo. Mas é uma relação de duas mãos, de duas vias, não é apenas sobre você. Então, olhe as pessoas como pessoas. Ela também trabalhou muito para ter aquele valor e quer ver se vale a pena investir. E além de você ter tempo para pensar, quando você expressa essa empatia, você quebra a expectativa do cliente de tentar insistir, como eu já falei. E agora você tem mais ainda a atenção dele. Só que agora a gente vai para o segundo passo, que isso aqui, gente, o segundo passo é na mesma fala. Anota isso. Expressar empatia e isolar a objeção é a mesma fala. Isole a objeção. Quando ela surge, o teu objetivo é descobrir se é verdadeira. Como assim? Então, peraí, calma, vamos lá, não tô entendendo. Eu sei, já vão surgir dúvidas aí. Deixa eu te explicar com calma. A pessoa trouxe a objeção, certo? Não tenho dinheiro, está caro, vou pensar. Primeiro, o cliente, ele mente para você, mente ou não mente? A pessoa, às vezes, não tem dinheiro, mas está com vergonha de dizer que não tem dinheiro e vai dizer assim, vou pensar. Vai dizer, vou falar com meu marido. A pessoa, ao contrário, ela não gostou, mas ela tem vergonha de dizer para você, ou melhor, não quer te constranger, ou não quis dizer que não gostou. Aí eu disse que não tem dinheiro, e assim por diante. Então, adianta você ter uma fala específica para cada um, se eu te der agora, e simplesmente você falar? Não, porque primeiro você tem que descobrir se é verdade, senão você vai usar a fala errada, entende? Então tá. Quando ela surge, teu objetivo é descobrir se é verdadeira. Então, por que as pessoas estão... E talvez você vinha pensando até então. O cliente vai vir, eu vou quebrar a objeção dele. Não. Você não vai quebrar a objeção dele. Não ainda. Você vai entender se é verdadeira. Como eu escrevi aqui, às vezes o falar com o meu marido é eu não tenho dinheiro. E às vezes não tenho dinheiro eu não confio que isso vai funcionar. Ok, Cal, aí eu vou ter que fazer o quê? Fazer perguntas para descobrir a real objeção, certo?
Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer perguntas para descobrir a real objeção. Por quê? Olha como esse curso é poderoso em fazer perguntas e o quanto isso vai te dar informações, tá? Tem mais poder numa negociação quem faz mais perguntas, quem tem mais informações. Então, a gente vai fazer perguntas para descobrir a real objeção. Não adianta eu te dar lá um script todo, pronto, está caro, não tem dinheiro, vou pensar, se você não souber descobrir primeiro se é aquela verdadeira objeção. Ok? Então tá, como é que a gente faz isso? Vamos a um exemplo. Se o cliente diz que vai pensar, muitos de vocês perguntam isso para mim. Cal, o cliente diz que vai pensar, o que eu falo? Como é que eu quebro essa objeção? Você ainda não quebra? Você nem sabe qual é o motivo? Vai pensar sobre o quê? Quais são os fatores que estão fazendo ele não tomar essa decisão? É tua autorresponsabilidade de descobrir. Então agora a gente pergunta, por exemplo, a pessoa diz que vai pensar, certo? Vamos usar o passo a passo que eu ensinei. Primeiro passo, expressar empatia. Compreendo, Cal, que você precisa pensar, tá tudo bem. Tá? Se você precisar pensar, analisar, a pessoa não está esperando isso, a pessoa já está esperando que você insista. Então primeiro você vai dizer, compreendo, entendo, tá tudo certo. Segunda situação. Agora a gente vai isolar a objeção. Compreendo, Cal, que você precisa pensar, então, tá tudo bem, analisa, tem que analisar mesmo. Porém, eu não quero que você saia daqui com dúvidas. E pela minha experiência, quando uma pessoa diz que vai pensar, ela tem dúvidas sobre os benefícios, ou sobre a forma de pagamento. Então, diz para mim, sobre o que você precisa pensar? Sobre os benefícios ou sobre a forma de pagamento? Se você reparar, nessa frase eu usei tudo que eu te ensinei até aqui no curso. Algumas pessoas talvez não tenham prestado atenção, talvez não tenham colocado em prática, talvez algumas pessoas não tenham, de fato, vivido cada aula desse curso, mas em uma fala, eu te contei tudo, várias técnicas que eu já te contei aqui, que eu já te contei durante esse curso. E assim ela vai me dizer, exemplo, não, Cal, sabe o que é? Que eu preciso pensar por quê? Não tem dinheiro? Essa forma de pagamento? Tô pensando se agora é o momento? Acho que vou deixar para o ano que vem? E isso entra ou não entra no que eu te ensinei? Entra. Então, escuta ativa, que eu já falei aqui diversas vezes, expresse empatia, isole a objeção. Como? Fazendo perguntas como essa que eu te falei. Entenda primeiro se ela é verdadeira. Como é que você quer quebrar se você nem sabe sobre o que é? Digamos que a pessoa fale benefícios. Aí, qual é a objeção? Sobre o produto. Será que é para ela? Será que você é a melhor opção? Quais são os seus diferenciais teus e do concorrente? Provavelmente ela está te analisando, te comparando, tá? E agora a gente vai minimizar. Então, assim, lembre o cliente potencial de seus problemas, dores e ameaças. Aqui o objetivo não é convencer, mas sim elevar o nível de consciência de que a preocupação nem se compara com a solução que ele vai ter. Faça isso através de perguntas buscando os pequenos sims antes do sim final. Como assim? Aqui são duas técnicas, tá? Primeira delas, tirar o dinheiro para pagar aquilo para você naquele momento está sendo uma perda. E ele não está achando que essa perda está valendo a pena. Senão ele já teria decidido. Então, só que se ele tem algo para comprar de você e você resolve um problema na vida dele, significa que ele tem um problema que vai continuar existindo se ele não comprar. E qual o problema ele vai ter por não resolver esse problema? Ficou claro? Exemplo. Olha, eu entendo que você pense dessa forma agora, mas quanto vai te custar não ter a solução do problema XYZ? Qual é o problema que você resolve? Qual a transformação que você gera? Você tem que ter clareza disso, tá? Então, agora você traz consciência disso. Você pode fazer isso através de perguntas usando essa segunda técnica do sim, sim, sim. Faz sentido para você que se você não resolver isso agora, isso vai continuar te incomodando? Sim. Você conseguiu lhe dar o primeiro sim. Faça outras duas perguntas, por exemplo, que ele diga sim. E a quarta seja de fechamento. Pronto, você vai conseguir conduzir ele. As perguntas são poderosíssimas para você conduzir o cliente até o fechamento. Você só precisa ter clareza, escuta ativa. E agora você vai direcionar novamente, como eu acabei de falar.
Então, a venda é relacionamento com direcionamento. Então, exemplo da quarta pergunta. Já que concordamos em todos esses pontos, por que não dar esse passo hoje e ter acesso a tudo isso? E ele vai te dizer o porquê. E perceba que eu estou ensinando aqui, eu não estou falando assim, você quer dar esse passo hoje. É porque não. Então vamos descobrir qual objeção que ainda está restando e que está fixa ali que não foi quebrada. Ok? E o quinto passo, retirada. 99% de conversão. Você precisa sair dessa conversa com outro compromisso. O que significa isso? Até o cliente dizer sim, ou até o cliente dizer não. Não é para você insistir. Objeção não é não. Lembre disso. Quando o cliente diz não quero. Ok, mas se o cliente não diz não, vou ver, vou pensar, tem que ver, tem que analisar. Você vai usar as técnicas de quebra de objeção, 5 passos. Caso não aconteça, ou demande de algum fato externo ou alguém, dependendo do teu negócio, que realmente não tem como resolver na hora, você simplesmente vai gerar um novo compromisso com a pessoa. Porque daí você gerando um novo compromisso, exemplo, quando podemos nos falar, quando eu posso falar com você novamente? Caso a pessoa não responda, você vai usar o script do que fazer quando o cliente para de responder. Isso pode ser, inclusive, um outro produto, que pode ser uma nova venda, no caso da esteira, quem já é meu aluno do MDN, do mapa da negociação, que sabe fazer uma esteira de alta conversão, caso aqui também seja um não definitivo, você pode oferecer e usar a estratégia dos outros produtos. Você pode fazer um novo compromisso. Existem várias opções. Quando eu falo que as pessoas, quando entram na metodologia completa, não só da persuasão do WhatsApp, mas completa, que levam as pessoas a aumentarem 4, 5, 6 vezes, 10 vezes o faturamento, é porque elas entenderam que é desde a estratégia de autoconversão, a esteira de autoconversão, a precificação, e quando chega na negociação, mesmo diante do não, existe opção. Então você começa a ter um mundo de possibilidades para isso. Então vamos resumir antes da orientação bônus? Primeiro, entenda, tá? Que um dos motivos que a pessoa trouxe a objeção é um desses. Você vai ter que ter escuta ativa e leitura ativa para definir. Antes do processo, não leve para o pessoal, entenda que não é sobre você, é sobre o seu cliente ele chegar à solução que ele precisa. Tem esses 5 passos, expresse empatia, quebre a resistência que o cliente já gerou só quando ele te disse uma objeção. Isole ela, você não sabe qual é a verdadeira? Pergunte, tá? Pergunte, eu dei um exemplo prático aqui, essa fala do vou pensar, inclusive eu utilizo. Isole a objeção. Faça perguntas para descobrir a real objeção. A comunicação nem sempre é clara, tá? Minimize, mostre a perda que ele vai ter por não resolver esse problema e mostre que vai ser muito maior do que a perda financeira que ele está pensando que ele vai ter agora e que ele precisa pensar a longo prazo. Você pode fazer isso através de perguntas, a técnica que eu falei das 3 perguntas e a quarta pergunta, por exemplo, ser essa. Já que concordamos em todos os pontos, por que não dar esse passo hoje e ter acesso a tudo isso? E agora, você, caso a pessoa se mantenha firme, não quebre a objeção, aí o que você vai fazer? Depende. Se for algo em relação ainda a esse produto e não for um não, você vai usar um novo compromisso, você vai gerar um novo compromisso com ele. Caso seja um não, você tem as estratégias de esteira de alta conversão para usar, tá? Tenho várias no mapa da negociação. Orientação bônus. Tenha escuta ativa, inclusive em uma mensagem. Vocês estão vendo quanto detalhes importam. Aqui falamos o curso inteiro desde perguntas, desde pontos de interrogação, desde o cliente falar que trazer uma objeção e ela não ser verdadeira. E sempre lembre que você quer ajudar ele a alcançar a solução, não é um conflito. E os argumentos do cliente para não fechar normalmente são os motivos pelos quais ele precisa daquilo. Exemplo. Cal, eu amei o teu trabalho. Eu falar, eu amo e eu amei, né? E eu quero avançar com você, eu quero entrar na mentoria, eu quero uma mentoria individual com você. Mas eu não tenho como investir agora. Ou melhor, não vou nem pro alto ticket, tá? Vamos pro baixo ticket. Cal, eu amei o curso da persuasão do WhatsApp, aumentei minha conversão em venda, só que eu quero mais. E eu quero ir pro mapa da negociação, que é um ticket muito acessível, mas eu não tenho como.
olha o teu argumento para não fechar é que não pode pagar agora e investir agora, certo? Só que no mapa da negociação você vai ter um passo a passo para alavancar suas vendas, desde atração, definição de serviços, produtos, esteira, precificação, oferta, tudo. Aí, eu falaria para você, por exemplo, compreendo, fulana, que nesse momento talvez você ache que não consegue investir nesse produto, mas o quanto? Tô elaborando aqui de cabeça, gente. Mas o quanto? Esse é justamente o motivo pelo qual você precisa estar lá. Como vai ser se esse investimento trazer 3 vezes mais o investimento, 5, 10 vezes mais o valor que você investiu? Você entende? Então aqui 2 exemplos fáceis e didáticos, improvisadíssimos, não estavam no script desse exemplo, por isso que eu parei para pensar aqui e racionalizar. Para quê? Para que você saiba que os próprios argumentos que o cliente dá, já que você resolve um problema na vida dele, são justamente os motivos pelos quais ele precisa daquilo, ok? Então, agora bora entrar em ação. Eu quero que você anote isso que eu falei, treine, pratique, porque para a gente ser perito em algo, a gente tem que estudar 1 hora e praticar 9 horas. Então, se você anotou, se você teve escutativa, agora é consultar antes de falar com o cliente, olhar, responder, entender, eu tô fazendo esse passo, eu não tô fazendo? Cuidado, hein? Que se você falar que tá fazendo, teve resultado, você vai falar assim, deixa eu ver aí se você tá fazendo mesmo, tá bom? Mas ó, coloque em prática, qualquer dúvida, escreve aqui embaixo no vídeo para que eu possa te ajudar, tá bom? Agora, bora entrar em ação.